pessoal, bem-vindos. Hoje temos um quadro muito especial aqui para vocês, síndicos. Vamos falar sobre liderança, sobre o papel do líder na diversidade. E eu estou aqui muito orgulhosa da participação do Jamil Albuquerque com a gente, como presidente do Instituto do Mastermind Brasil. O Jamil Albuquerque vai contar um pouquinho para a gente mais sobre a sua experiência. Sou totalmente suspeita para falar sobre o Mastermind, porque para mim foi um progresso muito grande na minha vida pessoal e profissional também. Então, eu queria agradecer. E o Ricardo Carpati também pela oportunidade. A gente está com um quadro muito legal, trazendo informações principalmente de Santa Catarina, como que está sendo o mercado condominial aqui, para todo o Brasil. Então, a gente está com uma equipe bem legal de profissionais e especialistas participando com a gente. Agradecer e principalmente pela mais um exemplo de liderança bem forte que tem. Então, é um compromisso grande para mim hoje estar aqui com vocês. Muito obrigada e vamos seguir aí, porque a gente tem bastante assunto para contribuir, principalmente nesse momento, né, que até, inclusive, nós também estamos tendo que se adaptar a todo esse momento, né. Jamil, muito obrigada, viu? É um prazer e uma honra estar aqui, conhecer pessoas notáveis e falar sobre a diversidade, porque nós estamos exatamente num momento adverso da experiência humana. Então, o que nós podemos aprender com isso, que decisões tomar? Nunca uma decisão é 100%, ela sempre estará entre a dúvida e a certeza. O certo é que não decidir é que é o perigoso. Então, falar sobre isso sempre é bom, sempre é encorajador, sempre é ilustrativo e sempre é bom quando é uma roda de pessoas que têm experiência, porque a experiência traz a oportunidade. Ricardo, conta um pouquinho para a gente como é que passou, como é que foram esses 40 dias, né? 40, 50 dias, dependendo da cidade. O que você tem visto dos síndicos, assim, em relação à liderança? O que eles buscam você também para tirar bastante dúvidas, né? O que eles estão sentindo? O que você percebe? Miriam, primeiro agradecer, um prazer muito grande participar novamente do programa. Conhecer o Jamil, não pessoalmente, né, mas é o pessoalmente da atualidade, que é através pessoalmente da atualidade. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar desse assunto que é tão enriquecedor. Os síndicos, a gente tem no meu entender, eu sou uma pessoa muito crítica, você me conhece de algumas palestras, aula, cursos, e eu sou muito crítico. Eu sou crítico ao papel do empreendedor brasileiro, do empresário brasileiro, e eu acredito que o síndico, ele acaba assumindo, falando agora do profissional, tá? Ele acaba assumindo um pouco um papel de empreendedor, ele é uma empresa, né? Porque ele tem um volume de condomínios, 4, 5, 6, 8, 10, não importa, e, além disso, de ele ser uma empresa, embora ele possa ser uma pessoa sozinha, né? Mas ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é o relacionamento, ele é tudo dentro dessa empresa. Ele tem a responsabilidade de ser o líder de uma coletividade, né? E, nesse caso, de algumas coletividades. E aí as decisões que ele tomar afeta não só a empresa dele, que pode ser só ele ou mais algumas pessoas, mas como afeta o patrimônio de centenas e, às vezes, milhares de pessoas. Então, eu percebi, sendo crítico, eu percebi em alguns momentos, talvez num apanhado geral, um pouco de despreparo por parte da maioria dos síndicos de bater no peito e assumir responsabilidade. Porque a gente antes aqui conversando, o Jamil falou da questão da experiência, né? E a gente tem que estar preparado para as piores coisas. O líder ele tem que estar preparado para as piores coisas. Nós temos que ser otimistas, mas temos que estar preparado para o pior. E eu percebo que a maioria estava otimista e às vezes continua otimista e continua rezando, isso vai acabar, vai ser descoberto um remédio, a vacina. Tudo bem, é legal ser otimista, é bom ser otimista, nós temos que ser otimistas. Mas qual é a preparação para a coisa ruim? Então, eu até fiz uma matéria hoje para a CBN que eu falei sobre o síndico está se apegando, por exemplo, aqui em São Paulo, estão se falando da abertura, acho que dia 10 agora de maio, a abertura, a volta à normalidade, que não vai ter normalidade, na verdade, né? Uma normalidade
entre aspas. E aí algumas pessoas já estão se pegando nesse dia 10, sendo que daqui a pouco o dia 10 pode virar 20, pode virar 30, pode virar junho, pode virar julho. Então nós temos que nos preparar para o pior. Estamos preparados? E eu percebi que a maioria dos síndicos não estavam com uma experiência grande, assim como a maioria dos nossos políticos, né? Eu não quero entrar em política, mas importante falar que quando chegou esse momento, parece que eles são crianças fazendo uma gestão. Eles não estão preparados para o pior. Quando a coisa está andando, quando a coisa vai andando, é muito mais fácil você ser um líder. Agora, enfrentar a adversidade é muito mais complexo. Então, infelizmente, eu percebi majoritariamente um despreparo, principalmente para assumir responsabilidades, porque nesse momento, na hora que o fogo está pegando, você não consegue chamar uma reunião e decidir. Você tem que bater no peito ou bater no peito com mais 2, 3, que é o corpo diretivo para a decisão. Então, essa é a impressão inicial que eu queria passar para vocês. Muito bom, muito bom. Inclusive, ontem a gente estava falando sobre isso, para ter o norte do que a gente ia falar hoje. Aí eu comentei, a gente pode falar com o Jamil pedindo para ser mais light ou pedindo para ser porrada mesmo, né? Porque é aquele que prepara. Eu fiz o treinamento 3 vezes, e a última vez eu tive o privilégio de ser equipe do Jamil. Então, assim, ele me preparava como se fosse para tudo aquilo que eu ia experienciar, né? Até, digamos, hoje, estar falando em público, estar falando com pessoas, é um desafio. Às vezes, para uma pessoa pequena, para outra é muito maior. E, Jamil, e como que você vê aqui a questão, como o síndico pode se preparar para confrontar, para estar ali apoiando também? Porque ele é o psicólogo nesse momento, principalmente, né? O doutor Ricardo trouxe um conceito que eu gosto muito na análise de crise. Espere o melhor, prepare-se para o pior. Então, na análise de crise, você tem que pegar primeiro e entender que crise você está enfrentando. São 3 tipos macros de crise. A primeira crise são as crises contingenciais. O que é uma crise contingencial? É aquela que nós não temos nenhuma ingerência. Você não pode agir preventivamente, você só reage. Eu vou dar alguns exemplos antes de chegar nesse momento atual. É uma grande enchente, é um maremoto, é um terremoto, é uma grande nevasca, é uma crise econômica mundial, é uma seca muito grande, é um tsunami. São coisas contingenciais que nós, seres humanos, não temos nenhuma ingerência. E claro que nós estamos vivendo uma crise contingencial, porque nós, bela manhã, acordamos, fiquem dentro de casa. Nós só temos que reagir a ela. O segundo modelo de crise são as secundárias, que a gente chama, e que são as puxadas de tapete. É aquela que alguém quer te prejudicar. Alguém quer tomar teu lugar no mercado, cria um factoide sobre o teu produto, sobre você, sobre a tua personalidade. É uma fofoca, é uma puxada de tapete, é uma fake news, é uma montagem. Então, essas são as mais fáceis que tem para gerir. Porque é só você mostrar a tua verdade faz essa crise ser debelada imediatamente. E existem as terciárias, que essas são culpa 100% nossa. A experiência na análise de crise mostra o seguinte: 5% das crises são contingenciais. Ou seja, nós não temos nenhuma ingerência nelas. Ou você reage, ou ela passa por cima de você e acaba com a tua vida. As secundárias, que são os fake news, as fofocas, a puxada de tapete, isso é 10% das crises. Sempre vai ter alguém querendo pegar uma fatia do teu mercado, falando mal de você, criando um factoide contra você. Isso é 10%. Então, se nós somamos aí, deu 15%. 85% das crises são responsabilidades nossa. É uma pisada na bola nossa, é uma palavra mal colocada, é uma expressão mal articulada, é um cuidado que nós não tomamos, é um erro nosso lá atrás, uma ação equivocada, uma decisão errada. Ou seja, o maior problema é nós administrarmos as nossas crises, que nós somos a usina geradora. Mas nesse momento da história humana, nós estamos vivendo pela primeira vez na história humana, nenhum dos 7,5 bilhões de seres humanos que estão hoje respirando sobre a Terra viveram uma experiência como essa de uma guerra mundial. Então, nós estamos vivendo a primeira verdadeiramente guerra mundial.
que a Primeira Guerra Mundial, ela não foi uma guerra mundial, ela foi uma guerra civil alemã que foi ofendido lá, o filho do príncipe Ferdinando ofendeu o Kaiser da Alemanha, foi uma briga de família que ficou tão sangrenta que acabou afetando ali, foram duas famílias que brigaram que acabaram entrando os países em volta ali. Então foi uma guerra civil europeia que se chamou de Guerra Mundial, para localizar na história. A Segunda Guerra Mundial também foi outra guerra civil, porque foi um país que se revoltou contra um povo dentro do seu próprio território, que eram os judeus, e aí eles viram que aquele povo era forte ali na Polônia, e já foram pegar o tesouro deles ali, e acabou envolvendo todo mundo, porque eram estruturas, acabou envolvendo já mais continente, mais países, mas não foi 100% dos países, aliás, não chegou a 30% dos países. Então, nós tivemos duas guerras que foram europeias, causadas pelo mesmo país, e a gente chama de guerra mundial. Mas não teve nenhuma guerra, de fato, que atingiu o globo terrestre. E essa atingiu o globo terrestre, e as balas de canhões são invisíveis, que são os vírus. Quem disparou, a teoria da conspiração é gigante. O fato é que nós temos que fazer o quê? Reagir. E na hora de reagir, então, bom, qual é a guerra, qual é a crise, qual é que nós estamos enfrentando? É uma crise contingencial. Não tem jeito, não adianta dizer ai, ai, não adianta xingar governo, tem que reagir com critério. Então, os chineses têm aquela perspectiva dos elementos da criação confucionistas lá, que é o espaço, o tempo, o caos, a matéria e a inteligência divina, eles olham as coisas por outra perspectiva. Para eles, 50 anos é curto prazo. Eles fazem projeto para milênios, né? Então, eles têm dentro daquele ideograma deles, o ideograma, um desenho daqueles lá, quer dizer um monte de coisa, que é o concretismo. A palavra crise, que lá no grego é krinen, separa-se em três partes, que é o critério, né? Você tem que separar, avaliar e agir. O somatório disso forma a palavra oportunidade, problema e oportunidade. Por isso que para os chineses eles veem tudo como um grande problema e tudo como uma grande oportunidade. É a maneira confucionista de pensar, que vai encontrar nos livros de economia, nos livros de história, como a China é maoísta. O Mao Tse-tung é do século XX, aí, né? Ele pegou todo o pensamento confucionista e traduziu para a política. Então, nós temos que pegar agora e analisar. Nós temos aí um grande problema, mas um grande problema. E que alguns governantes, o doutor Ricardo falou, que alguns políticos, alguns homens públicos estão agindo como crianções, né? Enquanto nós estamos gravando aqui, nós estamos vendo aí uma crise grande tomando proporções. Eles tomaram decisões com base o R0 equivocado. Colocaram o R0 não no vírus, colocaram a raiz zero no indivíduo. Quando você toma uma decisão errada como essa, o resultado vai ser tudo errado. Porque esse negócio de prender todo mundo dentro de casa é uma decisão medieval. Medieval. Lá no passado, dizer, fica em casa, fica em casa, fica em casa, está morrendo todo mundo, fica dentro de casa. Isso é da Idade Média, não do século XXI. Mas como nunca se ensaiou algo nesse tamanho, acabou se tomando essas decisões aí. E nós vemos aí agora, para justificar o erro, se maquia informações, se produz fake news da própria história. Recentemente, aí, semana passada, uma grande empresa de televisão disse que em Fortaleza estava com 100% dos leitos de UTI cheia e fila para a gente entrar na UTI. O maior jornal do Ceará desmentiu no outro dia, dizendo que é 31%. Aí já surgiram pessoas lá vendo que filmaram, desmontando leitos para poder manter a versão. Ou seja, solucionar o problema, espalhar, pensar, solucionar, não se pensou, mas pensou em espalhar fake news,
se pensou em desmontar estruturas, que é para se montar, em fazer enfrentamentos políticos. Então, o líder precisa ter leitura macro. Se ele não tiver leitura, ele começa a tomar decisões randômicas, baseadas no ambiente. E aí, quando você começa a tomar decisões baseadas no ambiente, você começa a se assustar com a assombração errada. Então, o líder precisa saber ter leitura do ambiente. A gente fala que os condomínios são como se fossem microcidades, né? E agora chegou um momento que os síndicos vão ter que estabelecer as prioridades e principalmente não ser aquele síndico bonzinho, porque ele que vai ditar as regras. Né, Ricardo? Se puder falar um pouquinho sobre isso também, porque eu sei que você fala assim para eles serem firmes, bate bastante nessa tecla de ser firme em relação às regras, né? Você falou uma coisa, a maioria dos condomínios são como se fossem mini-cidades, mas nós temos condomínios hoje que são maiores que cidades. Nós temos condomínios hoje com 7.000 moradores e temos municípios com menos de 1.000 moradores. Então, temos condomínios que são 7 vezes maior que municípios. Então, um prefeito que está nesse município, pensando o que ele vai agir, a decisão dele é menor do que de um síndico. E quando a gente leva isso para um síndico profissional, que talvez ele tenha 4 condomínios com 7.000 moradores, nós estamos falando de 28.000 moradores abaixo da decisão ou das decisões desse síndico. Então, a importância que tem essa figura. Lá atrás, quando a gente falava de profissionalização, as pessoas não entendiam, ou muitos não entendiam e criticavam, por que se profissionalizar o síndico, né? E é exatamente isso, porque o síndico ele acaba sendo responsável pela vida das pessoas. Uma decisão certa ou errada faz o condomínio ficar vulnerável ou não em termos de segurança. Uma decisão certa ou errada faz o vírus se espalhar ou não dentro daquele condomínio. Então, existem várias decisões que esses síndicos eles são obrigados a tomar. E nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que a experiência ela é crucial, porque você tem que não vou dizer embater, mas você tem que tomar decisões que não são agradáveis para as pessoas. Então, eu vou fechar uma academia, por exemplo. Então, eu tenho uma determinação do Estado ou da Prefeitura que deve se fechar as áreas comuns dos condomínios. Eu dou como exemplo, eu não vou citar aqui nem Florianópolis ou São Paulo ou Salvador, eu estou citando em termos gerais. Então, existem obrigações que você tem que são ações impopulares e você vai ter que tomar essas ações impopulares. Então, eu acredito que nesse momento a gente pouco sabe, o Jamil falou muito bem, existe uma guerra política, né? Isso é claro, existe uma guerra muitas vezes de veículos de jornalismo que dizem pontos diferentes e informações diferentes. E existem, se você ouvir os médicos falarem, cada médico diz uma coisa. Então, se você tem 5 médicos especialistas, um do Einstein, um do Sírio, médicos reconhecidos, e cada um vai te falar uma coisa diferente. Então, se nem os médicos sabem, se a imprensa te dá informações diversas, se os políticos te dão informações diversas, como que você, síndico, tem que agir? De maneira cautelosa. É única. Se você não tem a informação sobre o vírus, se você não tem a informação da penetração desse vírus, você tem que ser cauteloso. Então, o síndico tem que ser, nesse momento, cauteloso, porque é melhor você errar pela cautela do que você errar ser responsável por uma disseminação de alguma coisa negativa. Então, eu acredito... Tem que ser bem claro, né? Bem claro nessas regras e decisões, porque a gente percebe que às vezes eles não... eu vejo por Balneário Camboriú, por exemplo, que é onde a gente está, que eu vi que começou a restringir mais cedo do que São Paulo e agora começou a liberar também mais cedo. Então, tem um vídeo rolando por aí do shopping abrindo em Blumenau, que assim, tá todo mundo como se não tivesse nada acontecendo. Então, assim, por isso, mais que nunca, a regra tem que vir, mas tem que ser clara. Talvez se tivesse o prazo sido mais curto, né, dessa quarentena, mas que tivesse regras bem rápidas estabelecidas, né, porque assim, o prefeito aqui da nossa cidade, ele foi bem cauteloso. O uso de máscara, a proibição de ir nas praias. Então, quando o pessoal vai, ele já tende aí um pouco mais regrado a obedecer essas regras, né?
Mas o que acontece hoje na questão macro é o seguinte: o prefeito diz uma coisa, o governador outra, o presidente outra, o ministro outra. Quem que você vai seguir? O seu presidente, o seu governador, o seu prefeito ou o ministro? Você fica um pouco perdido na informação. Então, esse é um ponto que a gente não pode levar para o condomínio. Eu acho que os políticos, e eu falo isso muito tempo atrás, eu dou aula em Brasília já há mais de 6 anos, eu falo assim, gente, eu adoro isso aqui, mas eu não gosto muito daquele zoológico que fica ali no fundo, que chamado de onde fica a maioria dos nossos políticos. Eu digo zoológico porque a maioria deles são instintivos, parece que eles estão por sobrevivência. Eles não estão tomando as decisões porque é melhor para o povo, e sim por sobrevivência política deles, por crescer politicamente ou por se perpetuar politicamente. E nós temos que seguir o exemplo contrário disso. Temos que olhar os políticos, a maioria, não estou generalizando, mas estou majoritando eles, falando em maioria. Nós temos que agir de maneira contrária e agir em bem da nossa coletividade. Esse é o ponto que eu acho que é crucial. Jamil, quer complementar alguma coisa em relação a essa questão das informações, né? Tem uma palavra que até ela tem um som esquisito para falar, que se chama infodemia, que é um instrumento de dominação de massas. Como é que é a infodemia? É assim, a mesma fonte coloca 2 informações, e essas informações vão se chocar ali na frente e você divide para poder dominar. Então, está muito claro isso. Agora, tem uma regra da sociedade, desde que o mundo é mundo, que está muito claro, onde há poder, há disputa. Quem não percebe isso vai fazer papel de ingênuo. Onde há poder, há disputa. E disputa séria. Quanto maior o poder, maior a disputa, maior a cotovelada, maior empurrão, maior a decisão. E nós estamos vendo aí, assistindo isso com os nossos governantes públicos. Agora, o que diferencia um líder do não líder? O que faz com que DNA tenha essa pessoa chamada líder de uma outra pessoa que nós não classificamos de líderes? Porque os ingredientes, a semente da liderança, tem dentro de todos nós. Esses ingredientes existem dentro de qualquer ser humano, não existe acepção de pessoas. Agora, por que ao longo da trajetória algumas pessoas vão liderando e outros vão sendo liderados? Tem algo que diferencia sensivelmente o líder do não líder, que se chama decidir. Os líderes decidem. E decidir não é cafezinho pequeno. Decidir, como dizem vocês aí no Sul, não é para guri pequeno. A hora da decisão é que separa a criança dos adultos. Jamil, deixa eu te interromper. Eu falo uma coisa que eu falo assim, o que muda o líder, ou quem tem uma função de líder para os demais, é o tamanho do estômago. Precisa ter um estômago muito grande para tomar as decisões. A analogia é belíssima. Não pode ser só de ferro, tem que ser de aço inoxidável, né? A pancada, não tem jeito, né? Então, nessa hora de decidir que você vai degolar, né? Não é o escolher. O escolher é a parte mais fácil que existe. O que é o certo? É isso aqui, então eu escolhi isso aqui. Mas e o que vai vir do lado? O que vai vir aqui? O que você tem que renunciar? Você está preparado para as perdas? Porque toda decisão significa perdas. Você está preparado para as perdas? Então, a fórmula mágica da liderança é a decisão. E a pior coisa que pode existir para um líder é a indecisão. Aliás, a indecisão, quem é indeciso já está né, morto, porque a indecisão é terrível para o ser humano. Até a gente estava vendo algumas questões do próprio treinamento que a gente fez no Mastermind, falando que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue dominar, né? Então, assim, a primeira coisa é se conhecer. Isso eu acho que seria uma mensagem bem legal também para passar para os síndicos, né? Porque ele, para assumir o papel de liderança, também tem que se conhecer. E a gente está passando agora por um momento também de desafio que a gente está tendo que se reinventar, né? A gente vai falar também um pouco sobre a velocidade de tudo isso. Porque além do confronto, hoje a gente gravou uma live sobre a dengue, porque não pode esquecer da dengue. Então, a gente está passando, né, por o momento do coronavírus, as piscinas estão abandonadas nos condomínios, a gente tem a dengue,
tratamento de piscina, aí às vezes acaba tendo mais manutenção pelo fato de não manter a constância. Fica também, a gente tem que lembrar os moradores do condomínio como é importante estar pagando o condomínio em dia, porque o condomínio não tem lucro, então tem que manter tudo em ordem. E é isso, o síndico tem que se reinventar, além de tudo, até acesso à tecnologia. A gente está vendo como os porteiros, zeladores, todo mundo vai ter que... Como é que foram os seus dias, assim, Jamil, também em relação a isso? Quando se fala aí sobre a reinvenção, aí a coisa ganha uma proporção muito maior, né? Porque nós estamos verdadeiramente num limiar de era. Né? Assim, quando você vai falar, quando começou a era industrial? Né? Quando foi que ela começou? Tem uma data, você vai lá na história e se encontra, foi lá em 1780 e picos, que foi o dia que uma máquina venceu autonomamente uma grande distância, que foi um trem que venceu a distância entre Liverpool e Manchester, na Inglaterra. Foi o dia que aquele trem fez aquela tragédia, entrou. Bom, naquele dia começou a era industrial. Então, nós estamos aí com quase 300 anos da era industrial. Agora, nós estamos indo para a quarta revolução da era industrial. Naquela época, o combustível era a lenha, a matriz energética era o fogo. Aí depois veio para o petróleo. O petróleo, nós vamos localizar o dia da morte dele. Sabe qual foi o dia que finalizou a era do petróleo? Porque a era da pedra não deixou de ser a era da pedra porque acabaram as pedras, porque surgiu outra matriz. A era do petróleo não vai deixar de existir porque vai acabar o petróleo do mundo. É porque vai surgir outra matriz. Então, qual foi o dia? Foi o dia que um barril de petróleo ficou abaixo de $1. O que significa abaixo de $1? O que significa um barril negativo que já custou $147? Um barril, aí custa menos de $1. Significa que eu tenho que pagar para você tirar o meu produto e guardar no teu estoque. E isso é negativo. Então, esse dia vai dizer, bom, esse dia acabou a era do petróleo. O petróleo vai deixar de ser matriz energética e vai passar a ser produto. Vai fabricar plástico, vai fabricar ureia, produtos de adubos para a agricultura. Ele virou um produto. Por isso que eles estão vendendo. Eles precisam desaguar agora lá. E quando nós falamos assim, quando foi que verdadeiramente começou o novo tempo, a nova era, a Revolução 4.0 que vinha sendo anunciada aí, em verso, trova, poesia e literatura? Foi na crise do coronavírus. Daqui para frente, nós vamos ter que começar um novo tempo. As coisas não vão mudar. Tem gente que às vezes vem com uma pregação de apocalipse, o mundo que vai lá fora não vai ser mais o mesmo que você vai encontrar. Isso é uma maneira muito apocalíptica de falar. Você vai abrir, vai continuar sendo a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, o teu estado e pronto. Agora, vai ter novos ajustes que serão necessários. E vai vir o tal do 5G. O que é o 5G? O 5G... se você perguntar de cada 10 pessoas, 9,5 vão responder que é um avanço, uma progressão do 4G. O 5G é 150 vezes mais rápido que a televisão. Vai passar aqui, vai ser... Pronto, tá? Não vai ter mais queda de nada disso. É o maior programa espião que o planeta já viu e virá por muito tempo. Então, o porteiro não vai poder mais ser alguém preparado. O zelador também não. Nós vamos precisar criar uma nova força pensante no planeta para poder conviver com esse novo tempo, assim como criamos um novo tempo para lidar com a era industrial. Então, vai necessitar uma reinvenção, ainda mais, por exemplo, pessoas como eu, com 50 e me aproximando bem de 60, eu sou imigrante digital. Vocês aí o doutor Ricardo está com 38, meu filho tem 32, 33, quer dizer, vocês já nasceram meio que dentro
Nostalgia para vocês é aquele barulhinho do Wi-Fi entrando do discado de telefone, né? Isso para Não, vocês mas está sendo bem mais rápido do que a gente imagina, do que a gente pensou em acompanhar. Está sendo muito rápido. A gente também, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova e correndo atrás, porque realmente está sendo mais rápido. nós temos que reaprender, aprender a reaprender. Ricardo, como que você vê o que está acontecendo? Porque eu sei que você é bem visionário, né? Então, assim, já deve estar vindo um monte de informações aí do que você vê do futuro, o que você está imaginando? O Jamil falou muito bem. Na verdade, o coronavírus, esse momento que nós estamos vivendo, pandêmico, né? Ele acelerou o processo. Ele não criou uma nova realidade. Ele acelerou um processo que ia acontecer, ia demorar 3, 4, 5, 6 anos, não sei exatamente, ninguém sabe exatamente, mas ele acelerou, ele fez a gente se adaptar. Você falou antes de autoconhecimento e adaptação. O líder precisa ter autoconhecimento para ele não cair em decisões erradas. Então, será que eu não vou aceitar o que a Miriam está falando porque eu sou muito competitivo e vaidoso? E aí eu não vou aceitar o que a Miriam está me sugerindo por vaidade minha? Opa, se eu percebo que eu começo a ir contra a sua decisão, a sua opinião, porque eu sou vaidoso, eu tenho um autoconhecimento, eu paro, reflito e aceito essa decisão. Então, o líder precisa se autoconhecer. E a questão de se adaptar. Já lá atrás, né, na teoria da evolução se falava que não era o mais forte que iria sobreviver, e sim o adaptável, que mais se adapta. Então, isso continua desde então, né? Essa foi uma descoberta há centenas de anos atrás e continua sendo uma realidade e, na minha opinião, vai continuar sendo eternamente. Então, os profissionais, existe um estudo onde diz que as profissões, elas vão, daqui a 30 anos, 90% das profissões que existem hoje não vão existir no futuro, daqui a 30 anos. Então, nós temos o tempo todo que estar percebendo o que vai acontecer, né? Estar atento para o que vai acontecer. E temos também que errar. Eu acho que isso é importante. O líder ele tem que saber, eu sempre falo em sala de aula que o síndico ele tem que saber duas coisas ali que vai acontecer com ele. Primeiro que ele vai morrer um dia, né? Como qualquer outro ser humano, isso é um fato. E segundo que ele vai errar, porque o líder sempre erra. A gente tem que tentar errar o mínimo possível, mas a gente não pode ter medo de errar. Porque o líder, quem toma decisões erradas também. Então, esse é um ponto importante. A gente precisa se preparar para o erro, para a correção do erro e para levantar a cabeça e progredir. São pontos importantes que a gente tem que tomar. Falando da transformação que ela vem existindo, síndico profissional é uma transformação. É uma profissão que não existia e que hoje ganha muita força. E eu acredito que vai ganhar mais força após esse momento. Porque vai perceber que o profissional, o líder preparado, ele é crucial para momento de crise. Por que você paga um plano de saúde? Você paga o plano de saúde porque na hora que der um problema, você tem alguém, uma instituição, um hospital, médicos bons para te atenderem. Você não paga ele para quando você está saudável. Então, você vai pagar um síndico 3 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil, não importa quanto você vai pagar, para a hora que vier um coronavírus, para a hora que poder vir um assalto, na hora que poder vir um problema estrutural, ele poder direcionar. É muito fácil ser líder em momentos bons. O difícil é nesses momentos que estão acontecendo. Então, o que eu vejo, falando agora de futuro, eu vejo a valorização dos profissionais no segmento condominial. Eu vejo que a administradora, que muitas vezes é decidido por preço, acredito que nesse primeiro momento vai ser mais ainda decidido por preço, porque a questão da crise é uma coisa que vai pegar muito forte no segundo semestre. A gente está num momento de início de crise econômica, né? Ele vai crescer, uma probabilidade muito alta dela crescer consideravelmente. Então, eu acredito que assim, até final de 2020, a gente vai ter ainda uma turbulência de percepção dos valores das coisas no universo condominial, estou falando. Na questão do síndico profissional, na questão da boa administradora, na questão do bom advogado. E ali, em 2021, a gente vai começar a olhar para trás e ver que quem teve um bom síndico saiu muito melhor. Quem tinha um bom advogado de assessoria saiu muito melhor. Quem tinha bons líderes saiu muito melhor. E aí, quando a gente olhar para trás, esse momento atual que a gente está vivendo, que vai vir bem conturbado, como qualquer crise, existem especialistas que dizem que podemos chegar em 40 milhões de desempregados. 40 milhões de desempregados é quase metade da população ativa brasileira, né? Então, se isso acontecer, que seja 30, que seja 20 milhões, 12,5, 13 que estava, já é um número muito alto. Já é uma pseudo-crise econômica.
Então, eu acredito que a gente vai viver momentos difíceis, de decisões erradas, de valorização ainda para a parte monetária, de se pagar pouco, mas que quando a gente for olhar para trás, talvez daqui 6 meses, daqui 8 meses, não sei exatamente, a gente vai começar a valorizar e esse mercado vai se profissionalizar cada vez mais e as boas empresas e bons síndicos vão ser cada vez mais valorizados. A gente, trocando uma ideia até, eu e a Márcia, né, nós somos irmãs, somos sócios, e a gente sempre fala, até agora foi bom apresentar um ao outro, porque a gente falava assim, nossa, a gente participava do curso da Gabor, participava do Mastermind, falava, nossa, não tem como, pelo menos colocar um pouquinho do Mastermind, vai complementar muito bacana, porque... O Mastermind podia comprar a Gabor agora ao vivo, falando assim, vou comprar, fazer uma oferta aí de 20 milhões, vamos negociar, pô. Pronto. Já pega os síndicos de alta performance. Mas é bem por isso, porque assim, uma das ferramentas, se o Jamil puder falar algumas ferramentas que a gente, né, aprende dentro desse treinamento, que para mim foi fundamental, que é diferenciar problemas de preocupação. Né? Porque eu tenho problema. Tá, mas é um problema mesmo? Lógico que agora o Jamil falou que o coronavírus é um problema, daí realmente eu fiquei bem preocupada. Ele é um problema real, né? Problema real. Ele está dimensionado com óticas muito estranhas, né? Porque existem decisões ocultas que nós não estamos vendo e o oculto do oculto é que afeta né, aquilo que é oculto do aparente e do aparente do aparente. O aparente do aparente é que nós paramos, conseguimos fazer todo mundo ficar preso dentro de casa por força policial, e que nós temos uma crise. Esse é o aparente do aparente, esse qualquer pessoa vê, mas o que está oculto do aparente é que nós não estamos vendo, e aí requer uma sensibilidade maior para poder analisar e tomar decisões. Então, como você me perguntou, a Fundação Napoleão Hill foi um pensador norte-americano que nasceu em 1883, e no início do século XX, ele conheceu um milionário do aço muito forte nos Estados Unidos e resolveram fazer uma pesquisa o que fazia as pessoas terem uma vida acima da média e outras pessoas uma vida tão mediana. Ele passou 20 anos pesquisando e ele listou 17 comportamentos empreendedores e depois de 20 anos ele publicou o resultado dessa pesquisa em um livro de 1.280 páginas, e esse livro ele apresenta todos os critérios absolutos, os critérios desejáveis, aquilo que era necessário, aquilo que tinha alterado a história, aquilo que tinha sido testado pelo tempo e tinha consolidado para que a pessoa tivesse aquela fortuna, tivesse aquele êxito. E baseado nisso, ele criou uma metodologia chamada Mastermind, para desenvolver esses comportamentos, essas competências essenciais nas pessoas. Dentre as competências dos 17, existe sempre aquelas áureas, né? Uma delas é o autocontrole, porque quanto mais você sobe na pirâmide empresarial, novos comportamentos são exigidos, são necessários. E quanto mais você está perto aqui do ápice, mais você tem que desenvolver a capacidade de engolir a raiva, vamos assim dizer, né? Quando nós estamos gravando, aí um ministro não conseguiu engolir uma raiva ontem, tomou uma decisão que impactou um país inteiro, né? Porque de uma pressão, poderia ter saído em outro momento, ia ser muito mais elegante, com menos estrago, mas o que a gente nota? Que você tem que saber o autocontrole. Então, resistir à pressão. Em hora de crise, em momento de crise, é saber resistir à pressão. O doutor Ricardo falou, quando tudo está bem, é muito fácil conduzir, mas os grandes marinheiros não devem a sua reputação a mares calmos, eles devem a sua reputação a mares bravios. Não é por acaso que Vasco da Gama, considerado o segundo maior navegador de toda a história humana, quando passou lá embaixo no Cabo das Tormentas, que a tempestade ninguém tinha passado com um navio lá, e estava
e estava a tempestade, o navio ia afundar já, o seu barco ia afundar, os marujos já encomendando a alma, o timoneiro estava amarrado ali, porque ele era praxe amarrar o timoneiro para que nem um vento, nem a água, nem uma onda arrancasse ele fora e o navio ficasse rodando sem alguém no timão, e aquele choro, e aquela lamúria, e ele deu um grito e falou: marujos, olhem para o mar. O mar treme quando nós passamos. Ele inverteu a ótica. Ele inverteu todo o processo de tomada de decisões e de olhar do problema, mudou. E depois isso passou a ser contado na história. E isso fez dele um dos maiores homens da humanidade. Então, qualquer pessoa que vai ser grande, que quer ser grande, tem que saber decidir na hora da pressão. E nós, por isso que nós trabalhamos no Mastermind, o autocontrole, resistir à pressão, saber o que é preocupação, saber o que é problema. Se você tem preocupação, um jeito de agir, e isso é natural. Se você tem problema, você precisa ter critérios e análise e resolução de problemas, tem que saber tomar decisões. Na hora que você toma decisões, existem armadilhas na tomada de decisão, porque você pode tomar uma decisão com excesso de autoconfiança, e é uma armadilha. Você consulta a si mesmo. Né? Tem uma máxima no direito, né, doutor Ricardo, que diz que quem defende, como é que é? Quem advoga em causa própria tem um cliente como idiota, né? Eu não sou advogado não, hein? Meu irmão que é o advogado. Tá. É. Eu tive a sensação que você falou que era advogado, doutor. Não, meu irmão. Eu tenho uma máxima no direito que diz assim: quem advoga em causa própria, quem tem a si mesmo como cliente, tem, na verdade, o idiota como cliente. Porque se você começa a decidir só sobre, baseado aqui, é uma armadilha terrível, porque você pensa que só o teu universo é que é certo. Isso te gera uma segunda armadilha, que é a inabilidade de perceber o produto das suas decisões. E daqui a pouco você começa a não ver o que está acontecendo e volta. Você está vendo só aqui. Por isso que a paranoia. Noia é neurônios. Paranoia, você fica preso dentro da própria cabeça. Às vezes, é você não saber fazer uma pergunta certa. Você prova, que é outro erro, outra armadilha da tomada de decisões, fazer perguntas erradas. Uma outra armadilha, terceira ou quarta armadilha, é você procurar o viés da confirmação. Eu só pergunto para quem eu tenho certeza que vai concordar comigo. A gente vê muito agora nas redes sociais, né? A pessoa, quem vir aqui falar tal coisa, eu vou excluir do meu álbum aqui. Ou seja, eu só quero alguém que concorde com aquilo que eu digo. Isso é uma armadilha das decisões. Então, se a pessoa não calibrar sua mente para tomar decisões, não tiver leitura macro, ele começa a decidir errado. Nós vamos decidir errados. Agora, a margem de erro é que tem que ser diminuída ao longo do tempo, porque senão nós corremos o risco de uma decisão botar um projeto inteiro a perder. É isso aí. Na verdade, já está dando uns 40 minutos aqui de conversa e sempre muito bom falar com vocês, né? Papo fluido. Essa vai ficando boa, né? Dicas imperdíveis. Imagino que eu fico só pensando porque realmente eu já acho o síndico herói mesmo, pelo tanto de coisas que eles fazem e tem que estudar, e normas e tudo. É um pouco de advogado, um pouco de engenheiro, a gente sempre fala sobre isso, né? E principalmente agora, o papel de liderança, eu vejo como ponto fundamental agora é exercer essa autoconfiança, até porque, assim, as pessoas estão esperando do síndico isso, porque elas estão mais instáveis. Então, às vezes, aqui, por exemplo, tem muitos idosos e tal, então eles precisam de um líder, né? Ricardo, se puder complementar com alguma coisa? Eu acredito que em momentos como esse, o papel do líder, como eu falei, não é buscar a popularidade ou pensar na próxima eleição para saber se ele vai ser reeleito ali como síndico, né? A gente vai ter que tomar decisões impopulares e a gente vai ter que tomar decisões que nesse momento podem ser consideradas erradas no futuro, porque
é um momento de incerteza, com pouco conhecimento, com pouca informação. A gente teve algo parecido com isso há mais de 100 anos atrás, né, que é a gripe espanhola, que foi o que se aproximou do que é hoje a questão do coronavírus. Em 100 e poucos anos não teve nada parecido com isso, né? Então, são momentos de incertezas. E tem uma historinha que é contada sempre da questão do espelho, né? De que as pessoas enxergam no líder, se ela enxerga no líder, olha o líder e o líder está com uma cara de medo, ela sente medo. Se ela olha no líder uma cara de confiança, ela sente confiança. Eu contava sempre em sala de aula que existem, quando saem do fogo, 2 bombeiros foram apagar fogo, né? E eles saem do fogo, apagaram o fogo e saem. E aí um está com o rosto limpo e um está com o rosto sujo das chamas, da fumaça. Quem que vai limpar o rosto? É o que está com o rosto limpo, porque ele olha no outro, o outro está com o rosto sujo, ele se imagina com o rosto sujo. Já o que está com o rosto sujo olha para o que está com o olho limpo e imagina que o seu rosto está limpo. Então, o papel do líder também é passar essa confiança. Então, nesse momento, eu tenho, por exemplo, uma equipe grande de funcionários na empresa e eu tenho feito reuniões com frequência e mostrado para eles que eles podem continuar. Ontem eu usei esse termo, pessoal, nós estamos todos juntos, ninguém vai ser desligado. A gente vai passar por esse momento difícil junto, cada um vai ter que dar algo a mais. Então, passar a informação, é importante essa informação. Será que seu porteiro está com medo de ser mandado embora? Será que o seu zelador está com medo de ser mandado embora? Será que como que está a sua equipe? Porque a sua equipe é muito importante, né? Não adianta você ter um bom síndico se você não tem uma equipe. E essa equipe precisa estar tranquila para trabalhar. Então, a sua equipe está indo como trabalhar de ônibus? Será que talvez não seja o momento de gastar um pouco a mais e de transporte e de Uber e de táxi, ou alguém passar para pegar esses demais funcionários? Então, esse tipo de sensibilidade, eu acho que, para terminar aqui a minha exposição, a minha fala, meu ponto de vista, eu acho que o síndico ele precisa ter muita sensibilidade, o líder precisa ter muita sensibilidade para perceber os seus liderados, para perceber como motivar os seus liderados e, no caso dos moradores, para saber como se relacionar com cada um deles. Eu acho que é importante essa sensibilidade. No Mastermind a gente fala que fazer além do combinado, né, Jamil? Uma das leis do êxito que fazem com que alguém seja percebido é quando ele faz mais que o combinado, ele consegue dar mais de si mesmo, né? E vejo isso que o síndico é líder de uma comunidade, é isso, doutor Ricardo? Exatamente, exatamente. Viver, sim, por uma coletividade é uma responsabilidade. E agora, a responsabilidade, ela sempre traz a grandeza. E a grandeza sempre traz uma percepção maior do mundo. Então, você como líder, olhe o futuro, ancore no futuro a esperança, porque com certeza o futuro sempre será mais esperançoso. Prepare-se, é importante desenvolver novas habilidades e tenha resistência emocional. Saiba lidar com seus medos, saiba trabalhar com seus pontos fortes e pontos a melhorarem, porque um líder precisa ser aquele que indica o caminho e ele sempre deve ser um pregador da esperança. Porque, olhando a história humana, você e eu podemos sermos esperançosos. Sempre o mundo melhorou. A única diferença é que nós temos atualmente mais gente no planeta, o que é um grande indicador de esperança, porque significa que a raça humana conseguiu ir resistindo às várias doenças que foram aparecendo. E nesse caso não será diferente. Nós vamos enfrentar e sairemos muito mais fortes para construirmos a nossa história. Eu quero só achar uma frase aqui que é para complementar aqui, né? Até porque vocês estão aqui comigo hoje e estou bem orgulhosa disso. Se vi mais longe foi por estar
sobre Ombros de Gigantes, né, do Isaac Newton. Então, assim, o pessoal vai perguntar com certeza, porque os síndicos estão realmente interessados em estar aprendendo cada vez mais. Então, o Ricardo, se puder passar para a gente, vai ter treinamento online? Como é que vai ser? Como é que está sendo isso para o pessoal aqui em Santa Catarina que já está perguntando? A gente está fazendo, atualmente, a gente está divulgando um curso que chamamos de presencial virtual. Não é um curso online, porque a maioria dos cursos online, eles são aquela gravação que você não tem interação. Então, nesse caso, a gente está fazendo um curso presencial, entre aspas, né? Virtual, que é olho no olho, o professor tira dúvidas, você tem interação com os colegas, exercícios. Então, é a mesma coisa que em sala de aula. A gente está hoje comercializando no site da Gabor. Então, quem tiver interesse pode nos procurar no gaborrh.com.br ou nas nossas mídias sociais ou direto comigo nas mídias sociais, que eu também tento atender o máximo dos síndicos possível. E, Jamil, também já está preparando alguma coisa nesse sentido? Também, e nessa metodologia que o Dr. Ricardo apresentou, que é a mentoria, que você tem que ficar, como nós estamos aqui, olho nos olhos, falando. Também temos mentorias personalizadas, mentorias coletivas e claro, continuando sempre com os presenciais, porque existem tarefas que são intransferíveis. É necessário que exista para a pessoa poder desenvolver alguma habilidade. Mas é só ir lá no mastermind.com.br, você vai encontrar lá informações sobre a nossa empresa, sobre a nossa fundação e sobre a nossa metodologia. Inclusive os livros também, né, Jamil? Vários livros. Tem como os Rolling Stones também, né, que fala muito sobre a liderança, de manter uma constância de sucesso. Foi uma análise que fizemos sobre uma banda aí com 57 anos na crista da onda, o que eles aplicaram, que deu certo, qual a diferença entre o talento, a musicalidade e os negócios, e que foi super, super bem aceito. E tem o nosso best-seller, que aí já está com perto de 500 mil de livros vendidos, que é A Arte de Lidar com Pessoas. Esse tem sido o livro-chave que tem levado a gente para vários lugares do mundo. Prazer e honra estar com você, conhecê-lo, doutor Ricardo, uma honra tê-lo conhecido. Espero que a gente ainda pessoalmente converse e possamos continuar as nossas... Com certeza. Espero. Eu vou até Ribeirão tomar um chopp no Pinguim com você. Boa. É meu convite. Ribeirão também é uma área de condominial bem forte, né? Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. É uma mini São Paulo. Tem 1 milhão de habitantes, mas é uma mini São Paulo. Então tá, pessoal. Na verdade, eu vou convidar vocês para vir para cá, né? A gente aqui é região litorânea, tem mais motivo para vocês virem para cá. Então com tá, certeza. Pessoal, muito obrigada. Deixa eu interromper, só queria agradecer o Jamil, falar que foi um prazer muito grande e estou ansioso para conhecê-lo pessoalmente. E agradecer você, Miriam, mandar um beijo para você, um beijo para a Márcia e dizer que Santa Catarina, Balneário, já faz parte da minha vida, da vida da Gabor, e a gente está cada vez mais próximo. Então tá, pessoal, continuem acompanhando. A gente está todas as quintas-feiras no Conde TV, trazendo os especialistas. A gente sentiu que realmente seria bem importante trazer o Jamil para falar com os síndicos. Muito conhecimento, né? A gente gosta que vai lá na raiz contar para a gente de onde que vem as informações. Sempre enriquece muito. Eu sou bem suspeita para falar, o pessoal pode acompanhar também nas redes sociais, as lives também, né, Jamil? Estou fazendo bastante live. E para estar sempre com a gente aqui acompanhando. Muito obrigada, pessoal. Prazer e honra estar aqui. Um beijão a você, a Márcia. Prazer em conhecê-lo, doutor Ricardo. Um abraço, um beijo a todos.